Então, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Ari. E nesse dia de falar sobre doenças raras, eu queria explicar primeiro um pouquinho da reumatologia. A reumatologia é uma especialidade bastante variada e a gente trata de doenças como artrose, artrite reumatoide, lombalgia, que estão entre as doenças mais comuns do ser humano. 80% das pessoas têm lombalgia, 1% das pessoas têm artrite reumatoide, 60% têm artrose. Então a gente está falando de uma série de doenças ultra comuns. Então o que eu estou fazendo aqui no Dia Mundial de Doenças Raras? Bom, porque existe um outro grupo de doenças do âmbito da reumatologia que também são doenças muito raras. Na verdade, essas doenças são tão frequentemente ligadas ao reumatologista que uma das coisas que o reumatologista mais faz é ser chamado para fazer diagnóstico de uma situação onde ninguém sabe o que o paciente tem. Porque a gente lida com uma série de doenças raras. E quando a Priscila me convidou para falar sobre doenças reumáticas raras, eu falei, nossa, é tanta doença reumática rara que eu acho que a gente vai ter que limitar a um dos grandes grupos. E a gente optou por falar hoje sobre um grupo de doenças chamadas vasculites sistêmicas, e eu vou falar desse grande grupo de doenças mais ou menos raras, e eu vou começar com uma historinha triste e real, e vou terminar com uma história alegre e real. E como toda história é uma história de verdade, não tem nada a ver com teoria e com slide, eu nem tenho material gráfico para essa história. A história de uma paciente, que eu não vou dar o nome porque ela está internada agora, faz 2 meses na UTI. É uma paciente que tem 34 anos, 2 filhos pequenos. Há 3 anos atrás, 2011, ela começou com dor nas juntas, procurou um serviço de atendimento médico X, que fizeram um exame de FAM, que veio positivo. Vocês já devem ter ouvido falar de FAM alguma vez na vida. Aí falaram para ela que ela tem lúpus e começaram a tratar dela como lúpus. E eu não estou falando de tratar no interior de Pernambuco, não. Estou falando de tratar num hospital conceituado aqui em São Paulo. E ela piorou, mudaram de remédio e continuaram tratando do lúpus dela. E de 2011 até agora, começo de 2014, tudo que ela fez foi piorar. Ela chegou para mim num estado bastante grave, foi direto para a UTI e de lá não saiu desde o primeiro dia de janeiro. Na verdade, essa paciente tinha uma doença chamada granulomatose de Wegener, desde o primeiro dia em que ela procurou o médico. E ela nunca foi tratada de Wegener, de tal forma que a doença dela evoluiu ao ponto dela perder completamente a função do rim. Hoje em dia ela é diálise dependente, e perder 80% dos pulmões. Dentro de um hospital bem reconhecido. A granulomatose de Wegener é uma doença extremamente agressiva. Antes do tratamento, antes de 1980, a taxa de mortalidade da granulomatose de Wegener em 5 anos, pasmem, era de 100%. Ou seja, ter um diagnóstico de Wegener em 1970 era pior do que ter um diagnóstico de câncer, porque a chance de sobrevida depois de 5 anos era igual a 0. Na década de 80, isso começou a mudar com o advento de algumas medicações quimioterápicas que reduziram a taxa de mortalidade de 100% para 25%. Uma grande melhora, né? Ou seja, de cada 4 pessoas que morriam, a gente passou a salvar 3. Quem eram esses 25% de pessoas que continuavam morrendo apesar dos novos tratamentos? Eram os pacientes que chegavam para o médico já com o rim em insuficiência renal definitiva. E aqueles que já chegavam com envolvimento pulmonar enorme. De 1980 para cá, a situação do Wegener melhorou mais ainda, porque a gente descobriu novos tratamentos e técnicas melhores de tratar esses pacientes. Portanto, a taxa de mortalidade hoje em dia é menor do que esses 25%. Só que isso não ajudou essa minha paciente, porque ela chegou para mim já sem os rins e já sem os pulmões, e Deus queira que ela consiga sair da UTI, onde ela está agora já há mais de 60 dias,
Então eu espero que todos vocês deem uma força para essa paciente, que eu não estou dando o nome, mas deem uma força mental, porque isso não podia ter acontecido. Só porque é uma doença rara, esta doença teria que ter sido diagnosticada lá em 2011 e não agora. Então vamos lá, vamos começar. Aquilo que eu vou falar para vocês, obviamente eu não vou falar do ponto de vista médico com detalhes, é uma conversa, depois eu vou tirar a dúvida de vocês, é uma conversa entre alguém que entende dessas doenças, porque é a minha vivência, eu sempre estudei, sempre fiz parte de um grupo que trata especificamente de vasculites, é uma área que eu adoro. Mas eu vou falar mais de conceitos gerais. Agora tem que pôr no inteiro. Para frente com o aqui. Não. Bom, aqui está um monte de doenças. Se eu começar a falar para vocês, isso aqui não é todas as doenças raras da reumato, não. Isso aqui são só as vasculites sistêmicas. Então eu tenho um monte de nome que obviamente vocês vão sair daqui sabendo de cor. Vasculite de hipersensibilidade, púrpura de Enoch-Scheinlein, arterite Takayasu, crioglobulinemia, poliangeite microscópica, granulomatose de Wenger, arterite Churg-Strauss, angeite, vasculite, BC, blá, 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 blá. Alguém decorou alguma coisa dessa sopa de letrinha? Humanamente impossível. A gente é obrigado a decorar, porque senão a gente não passa na prova. Mas o paciente decora quando muito a doença que tem. E aqui a gente está falando de um grupo muito grande de doenças. Todas elas têm em comum o quê? Quando a gente fala vasculite, a gente está falando de uma inflamação na parede de um vaso sanguíneo, de uma artéria ou de uma veia. Ponto. Isto é vasculite. Agora, está aqui um vaso sanguíneo para vocês. O vaso sanguíneo é um tubo oco por onde passa o sangue e as células sanguíneas. Se a gente olhar ele em corte, a gente vai ver que tem uma parte oca, por onde anda aqui, esses vermelhinhos são os glóbulos vermelhos, mas por onde anda o sangue. E tem essa parte aqui do lado, que é a parede do vaso. Tá? Esta parede do vaso é um órgão extremamente importante, porque ele é um órgão ativo. Ele não é só uma parede, só para conter. Ele tem um monte de funções bioquímicas, ele produz coisas, ele reage, ele tem ação com a imunidade, ele tem uma série de propriedades. E ele tem várias camadas, como a gente está mostrando aqui. Aqui está o lúmen, que é essa parte oca, essa parte vazia, depois tem a parte íntima, a parte média e a adventícia. E tem uma membrana basal, que é esse negocinho aqui que tem no meio. Cada uma dessas partes da parede do vaso tem características diferentes. E nós médicos estudamos muito isso, porque as doenças que a gente chama de vasculites afetam diferentemente camadas diferentes do vaso. E dependendo de que causa de doença a gente tem, a área do vaso que está sendo afetada é diferente. Também o tipo de vaso que é afetado é diferente. Pode ser uma veia, pode ser uma artéria, pode ser uma artéria grande que nem a aorta, pode ser uma artériazinha pequenininha como uma artériazinha do olho, por exemplo. Então, cada uma dessas situações vai mudar o tipo de quadro clínico que eu tenho. Mas em resumo, toda vez que eu falo vasculite, eu falo de alguma coisa onde acontece uma inflamação aqui, nessa área, na parede do vaso. O fato é que essa inflamação na parede do vaso acaba levando a uma série de alterações nas células que estão correndo aqui no sangue, e a etapa final disso é que esse vaso obstrui, cria-se um trombo, e esse vaso entope. Entope aonde? Aonde for o vaso que estiver inflamado. Se estiver no olho, vai dar problemas no olho. Se estiver no pulmão, vai dar problema no pulmão. Se estiver na pele, vai dar problema na pele. Portanto, a vasculite tem como uma característica poder afetar absolutamente qualquer órgão, porque a gente tem vaso sanguíneo no corpo inteiro. Então, se eu tenho uma vasculite que pegou o dedão, vai dar problema no dedão. Se eu tenho uma vasculite que pegou todas as artérias e veias, vai ter problema em todos os lugares e assim por diante. Bom, então o que é vasculite? É uma inflamação na parede de vasos, pode ser tanto artéria quanto veia, leva à obstrução do fluxo de sangue para os tecidos e os sintomas são muito variados. Ou seja, não existe um quadro clínico típico de vasculite. Tem gente com vasculite com problema de pele, tem gente com vasculite com problema de rim, tem gente com problema de rim mais problema de olho, tem problema, enfim,
o que vocês quiserem de variação, existe. E quais doenças causam vasculite? Agora eu vou complicar mais ainda. Porque vasculite não é uma exclusividade das doenças autoimunes ou das doenças reumatológicas. Vasculite, ou seja, a inflamação no vaso, acontece em um monte de doença. Por exemplo, infecções. Quer exemplo? Uma infecção muito da época agora, leptospirose, que é doença transmitida pela urina do rato, principalmente em enchentes, etc. É uma vasculite. A própria meningococcemia, a doença lá do meningococo, lá que a gente toma vacina, é uma vasculite. A sífilis pode causar uma vasculite. A tuberculose pode dar vasculite, e assim por diante. Além disso, existe uma série de vasculites que são secundárias a câncer, principalmente câncer hematológico, câncer do sangue. Além disso, a própria aterosclerose, todo mundo sabe que é aterosclerose, né? Aquele negócio que entope a veia depois que a gente sai dos 18 anos de idade. Então, a aterosclerose também é uma vasculite, só que aqui causada por um depósito de gordura. E por fim, existem as doenças autoimunes que também causam vasculite sistêmica. Então, quando a gente fala de vasculite, do ponto de vista geral, a gente pode estar falando de qualquer uma dessas coisas. Mas quando eu falo de vasculite primária, vasculite sistêmica primária, eu estou falando de um grupo de doenças, que é um subgrupo de doenças, que são aquelas doenças que eu mostrei na sopa de letrinha do primeiro diapositivo, do primeiro slide. Então, é preciso ainda lembrar que dentro da reumatologia a gente tem muitas doenças que dão vasculite. Uma delas é o lúpus. Então, vasculite pode ser uma manifestação muito comum do lúpus, não só do lúpus, como das outras doenças que são prima-irmãs do lúpus, Sjögren, polimiosite, etc. E a própria artrite reumatoide pode dar vasculite. Existe uma entidade chamada vasculite reumatoide. Eu não vou falar de nada disso. Eu vou falar das vasculites sistêmicas primárias, que são quais? Que são aquelas doenças da sopa de letrinha e que são vasculites, mas que não são nenhuma dessas doenças autoimunes, que não são aterosclerose, que não são infecção, que não são neoplasia. São outra coisa. Pois bem. Então, vamos para a nossa sopa de letrinha. Em primeiro lugar, é preciso entender que a gente está falando de um grupo que, como um todo, é mais ou menos raro. Eu digo mais ou menos porque, na verdade, parte da raridade se dá ao fato de que eles são subdiagnosticados. Como as pessoas não sabem fazer o diagnóstico, mesmo médicos muito bem formados não sabem fazer o diagnóstico, ela acaba sendo pouco diagnosticada. Como são doenças raras, às vezes o médico passa a vida inteira sem ver um caso, e aí quando vê, ele não reconhece. Então ela acaba sendo menos diagnosticada ainda. Mas, se a gente pegar números internacionais, a gente vai ver que elas não são tão raras assim. São raras, mas nem tanto. Ela afeta homens e mulheres de qualquer idade, desde crianças pequenininhas. Existe uma forma de vasculite, por exemplo, que é de bebê, um bebê de 2 a 3 anos, até idosos. Os sintomas são muito variados. Às vezes, o paciente tem vasculite e não tem sintoma nenhum. É uma detecção num exame de rotina. Ele vai lá fazer o exame de admissão numa empresa e descobre que não tem um pulso, por exemplo. Vai tentar pegar pressão no braço dele, descobre que não tem pressão no braço. Aí começa a investigar e descobre que ele tem uma doença chamada arterite de Takayasu. Outras vezes, tem quadros leves que só dão problemas de pele, quadros autolimitados que a gente trata muito facilmente. Outras vezes tem casos extremamente graves, que nem esse que eu narrei da minha paciente que está na UTI. Às vezes um caso muito grave que leva à destruição de um único órgão. E por fim, casos muito, muito graves e que podem matar a pessoa rapidamente. Em poucos dias, às vezes horas. Mas a grande chave, a grande mensagem é essa aqui. Diagnóstico precoce previne a evolução da doença e previne o dano irreversível. Portanto, se a minha paciente tivesse feito o diagnóstico precoce, ela não teria perdido o rim. E não estaria precisando de diálise hoje em dia. Bom, o grande problema é diagnosticar precocemente doenças que são tão pouco conhecidas.
Mas existe algumas regras que são regras que eu falo para todo clínico geral. E são regras que eu falo para vocês também, porque vocês como pacientes são aqueles que vão fazer pressão em cima dos clínicos. Quando a gente tem que pensar em vasculite de uma maneira geral? Existem algumas situações, e essas situações são muito frequentes no dia a dia do médico. Então, embora o diagnóstico final de vasculite seja raro, pensar em vasculite é uma coisa muito comum, porque vários sintomas extremamente comuns podem ser vasculites. Então é obrigação do médico, ou de quem está com um desses sintomas, lembrar o médico, falar, gente, será que isso não pode ser vasculite? E opa, vamos pensar em vasculite também? Um deles é isso aqui, o sujeito que de repente tem sintomas em vários órgãos ao mesmo tempo. Está lá na UTI e não sabe por quê, está com problema no rim, no coração, no olho e na orelha. Por quê? O que é que está dando coisas tão disparatadas, tão diferentes ao mesmo tempo? Vasculite é uma hipótese. Febre de causa desconhecida. A gente diagnostica muito a vasculite num paciente que está com febre, investiga e não sabe por que é. Vasculite é um dos diagnósticos diferenciais. Neuropatia periférica. Como se manifesta a neuropatia periférica? Formigamento nos pés e mãos. A vasculite não é a causa mais comum de neuropatia periférica. A causa mais comum de neuropatia periférica é o diabetes. Mas a vasculite é uma causa de neuropatia periférica. Úlceras de pele. O sujeito de repente tem uma úlcera na perna, e eu não vou mostrar foto de úlcera para ninguém, acho que não tenho interesse, todo mundo sabe que é uma úlcera, mas úlceras que não fecham, úlceras que apareceram do nada e que não fecham. Vasculite é uma hipótese diagnóstica. Nódulos cutâneos avermelhados são manifestações frequentes de vasculites. Púrpura de membros inferiores. O que é púrpura de membros inferiores? Púrpura são pequenas manchinhas vermelhas que aparecem aos montes, geralmente na região de baixo, dependente de gravidade, ou nas pernas, ou nas nádegas. Alterações de exame de urina sem causa aparente. O sujeito de repente começa a ter sangramento no exame de urina. Não sabe por quê, não tem cálculo, não tem isso, não tem aquilo, o que é? Pode ser vasculite, foi a primeira manifestação da minha paciente que perdeu o rim. Perda súbita da função renal. Ontem eu tinha função renal normal, em 2 dias, sem mais nem menos, meu rim foi para a cucuia. Opa! Vasculite é uma das principais causas que levam a perda tão rápida de função renal. Tosse, sangramento, com sangramento principalmente, e falta de ar. Esse é um sintoma muito comum no Brasil. Por quê? Quem chuta? Tosse com sangramento. Tuberculose. Só que, quando a gente começou a montar... Eu fundei o ambulatório de vasculites do HC. A gente não tinha um ambulatório especializado em vasculite no HC na década de 90. E aí eu falei, vamos lá, vamos montar um ambulatório de vasculite. Mas a gente não tinha paciente com vasculite. Aonde eu fui achar eles? No centro de tuberculose. Estava cheio de tuberculose que na verdade não tinha tuberculose. Tinha vasculite. Aí a gente começou a catar. Qual é a outra manifestação comum? Neuropatia. Vamos lá na neuro, ver os caras que estão tratando de neuropatia. Aí comecei a catar. Hoje nós temos mais de 500 pacientes sendo tratados de vasculites. E começou assim, indo procurar eles em outros lugares. Sinusite de repetição, otite de repetição, desabamento do septo nasal. Isso aqui cair de repente sem mais nada. Globo ocular, vim para frente sem mais nada. Suspeita de vasculite. Dor de cabeça nas têmporas numa pessoa idosa, que não costumava ter dor de cabeça. De início recente, portanto. Derrame em jovens. O sujeito que é jovem, não tem pressão alta, não é fumante, belo dia tem um AVC. Por quê? Ou qualquer outra trombose sem causa aparente. O sujeito tem uma trombose pulmonar, tem uma trombose da perna, tem uma trombose do braço, é jovem, não é fumante, não usa pílula, não tem aterosclerose. Então qualquer motivo que leve uma trombose e a gente não sabe a causa, tem que pensar em vasculite. Então isso não é todas as manifestações de vasculite, mas são as mais comuns que é bom vocês conhecerem, porque quando tiver uma situação dessas aí, tem que falar, gente, vasculite é uma hipótese. Será que não é? Será que a gente não está esquecendo de pensar em vasculite aqui? A investigação das vasculites e o tratamento tem que ser feito num ambiente terciário, altamente especializado.
não é tratamento para o clínico geral. Por quê? Porque são doenças muito raras e muito pouco conhecidas. Então o clínico geral talvez tenha visto uma vez na vida, nunca vai ter experiência nisso. Tem que ir para um lugar onde a experiência existe, né? O especialista com maior conhecimento geral de vasculites é o reumatologista. Tá? Então a única especialidade que cuida de todas as vasculites, ou que cuida das vasculites como parte do currículo obrigatório, é a reumatologia. Tanto que nós temos um serviço só de vasculites que funciona de sexta-feira de manhã lá no Hospital das Clínicas. Outras especialidades atendem vasculite? Sim. O nefrologista vai atender um paciente com vasculite quando atacar o rim. O dermatologista vai atender um paciente com vasculite quando tem que atacar a pele. E assim por diante. E muitas vezes esse paciente é tratado com uma equipe multidisciplinar para avaliar as várias partes do problema. Mas o médico que aprende na faculdade e que lida com a vasculite de uma maneira geral é o reumatologista. Bom, e como é feito o diagnóstico de vasculites? Bom, a primeira coisa é, tem que suspeitar muito. Se vasculite não está na tua cabeça, você esquece dela e você não faz o diagnóstico. Não existe um único exame que chega e que é fácil, né? Como eu faço diagnóstico de infarto? Vai, faz o eletrocardiograma, mostrou o infarto, acabou, não tem dúvida. Não, na vasculite é sempre um quebra-cabeça onde eu tenho que montar várias pecinhas. Então, se eu não conheço muito do assunto, eu realmente não vou fazer o diagnóstico. Então, depende da história, do exame físico, mas depende também muito de biópsia. Biópsia ainda é um elemento importante no diagnóstico. Angiografia, que é aquele exame que passa um catéter para ver os vasos, é importante em algumas formas de vasculite, e vários exames laboratoriais são importantes, em particular um grupo de exames que foi o motivo da minha tese de mestrado, porque coincidentemente quando eu estava fazendo meu mestrado, surgiu um exame novo, que se fazia em laboratório, e que um cara lá na Austrália chegou e falou, olha, descobri que os pacientes que perdem o rim por causa de uma virose, tem uma coisa chamada ANCA positivo. Aí logo depois os holandeses foram mais espertos que o australiano e descobriram que esses caras não estavam com uma glomerulonefrite por vírus, estavam com uma doença chamada granulomatose de Wegener. E aí, de 1984 para frente, ficou claro que a gente tinha aqui um exame que era um exame que ajuda muito no diagnóstico dessa vasculite em particular. Então nessa vasculite em particular a gente tem um exame laboratorial que é bastante interessante, que auxilia bastante. Mas na imensa maioria a gente não tem um exame laboratorial único para fazer o diagnóstico. É uma mistura disso tudo, né? Bom, e o tratamento? Bom, como eu estou falando de 15, 20 doenças diferentes, o tratamento depende da doença para começar. Depende da intensidade dos sintomas, porque eu tenho vasculites muito leves e que precisam de nada de tratamento. Eu tenho, por exemplo, uma forma de vasculite que é uma reação à droga, chama vasculite de hipersensibilidade induzida por droga. Ou seja, eu tomo um remédio. Droga, quando eu falo droga, não estou falando droga ilícita, estou falando de droga lícita. Eu tomo, sei lá, um Tilenol, uma aspirina, qualquer coisa, e eu faço uma vasculite por droga. Eu tiro a droga que causou a vasculite e acabou o problema. Então é uma vasculite fácil de tratar. Mas, às vezes, eu tenho vasculites extremamente graves que têm que ser tratados com um monte de outras coisas. Então depende da intensidade dos sintomas e, obviamente, depende da característica de cada paciente. Se é um paciente idoso, se é um paciente jovem, se ele tem problema cardíaco, se tem problema renal, se não tem, e assim por diante. Agora, a imensa maioria das vasculites, exceto talvez essa induzida por drogas, são doenças crônicas, que nem a artrite reumatoide, que nem o lúpus, que nem as outras doenças autoimunes que vocês conhecem bem, e que precisam de um acompanhamento contínuo. Mas diferente da artrite reumatoide, o esquema terapêutico nas vasculites é dividido em duas fases. Porque a vasculite, quando ela começa, em geral, ela começa como se fosse um vulcão em erupção junto com um furacão, um tsunami e um dilúvio, tudo junto, né? Então isso a gente chama de atividade da doença. Então existe uma fase inicial do tratamento que tem como objetivo induzir a remissão. Significa pegar essa doença e pôr ela para esfriar. Quando a gente consegue esfriar a doença, aí a gente evita danos. O problema todo é que se a gente largar a coisa por aí, a doença volta. Então existe uma segunda fase que é manter a doença em remissão. Então o tratamento muda dependendo se eu estou nessa fase
indução da remissão, ou se eu estou nessa segunda fase, que é o tratamento de manutenção da doença. Então, esses são os princípios básicos do tratamento, né? A gente usa corticoide em quase todas as vasculites, mas não em todas, com doses diferentes, com tempos diferentes, associados a imunossupressores. O corticoide sozinho ele não põe a doença em remissão, mas a grande vantagem dele é que ele é uma droga de ação muito rápida, então aqui na hora do dilúvio, ele é uma coisa que faz aquela coisa adormecer rápido, enquanto as outras medicações vão funcionar. Só que, da década de 90 para cá, começou a surgir um monte de coisa nova, e o tratamento das vasculites está mudando praticamente a cada ano. E hoje em dia a gente tem tratamentos muito eficientes. Então quando a gente pega o sujeito que não está lesionado ainda, a gente já consegue uma taxa de sucesso muito grande. Melhorar a educação e difusão do conhecimento sobre essas doenças para médicos gerais eu acho, a coisa mais importante, é onde a gente está mais falho. Porque eu falar aqui para um grupo de pacientes que não conhecem essas doenças, vem cá, é natural, são doenças raras. Mas o que não pode é na rede que trata da população, a gente ter uma imensa maioria de médicos que também não conhecem essas doenças. Então, os grupos de pressão, e vocês são um grupo de pressão, têm que pressionar o governo para criar uma educação continuada em vasculites. E a gente tem que ir lá nos postos de saúde, tem que ir lá nas faculdades e ter certeza que eles estão aprendendo as vasculites para fazer o diagnóstico, porque senão não vão fazer o diagnóstico. Né? A gente está avançando muito rapidamente nisso, novas estratégias para melhorar o diagnóstico precoce. Então esse diagnóstico, como vocês viram, é difícil, porque como não tem nada muito característico, às vezes fazer o diagnóstico não é muito fácil. Você pega um monte de sintomas, febre, dor no corpo, que pode ser qualquer coisa, como fazer esse diagnóstico? Bom, essa estratégia para fazer diagnóstico está melhorando cada ano. Todo congresso surge coisas novas que ajudam a gente a fazer um diagnóstico mais rápido. Mas o que mais avançou é o tratamento, com novas drogas também surgindo praticamente que semestralmente, que estão mostrando-se muito eficazes. O problema que a gente ainda tem, eu estava até conversando com a Priscila sobre isso, é que essas drogas normalmente não estão na portaria do SUS. Né? Porque como são doenças raras, não existe uma portaria específica de cobertura de tratamento para essas doenças. Então aqui vai a pressão que a gente precisa criar critérios para que o SUS também forneça essas drogas novas para portadores de doenças raras e não só para aquelas doenças comuns. Acesso aos cuidados médicos e tratamento, portanto, é uma fase importantíssima, é uma palavra-chave aqui na solução dos problemas de quem tem vasculite. Antes de passar meu slide, só quero, na verdade eu acabei a minha aula, aqui está o nome das principais vasculites. Não são todas, por incrível que pareça, existem outras, tá? Eu só coloquei as que couberam aqui dentro do slide, mas dava para pôr mais umas 5 ou 6 aí, né? O que eu queria falar agora é a história bonita. Quando a gente começou o ambulatório de vasculites, para começar, por que eu escolhi o ambulatório de vasculites? Tem 2 motivos. Primeiro, porque quando eu fui estudar para residência, eu me apaixonei por essas doenças e estudei muito essas doenças. Eu, junto com uma amiga minha, que agora mora na Suíça e que fez cardiologia. E para minha sorte, na prova de residência caiu um monte de pergunta de vasculite, que é uma coisa que ninguém estuda, e eu fui super bem na prova porque tinha estudado elas em particular. Aí, quando acabou a residência, você tem que achar o seu espaço lá dentro do Hospital das Clínicas. E os espaços sei lá, briga de foice no escuro, cada um quer seu espaço. Então você quer, artrite reumatoide já tinha dono, esclerodermia já tinha dono, lúpus já tinha dono. Quem não tinha dono? Vasculite. Ninguém estava com a vasculite. Por quê? Porque não tem paciente, porque... Então eu fui lá e eu falei, tá bom, me dá a vasculite. E eu fui atrás dos pacientes. Há 10 anos atrás, eu publiquei a minha primeira série de Wegener, 150 pacientes com Wegener. Há 10 anos atrás, esse número já aumentou muito. Hoje nós temos mais de 100 pacientes com Takayasu. A gente tem perto de 100 pacientes com poliarterite nodosa e assim por diante. Então hoje a gente tem mais de 500, 600 pacientes com este monte de doenças que vocês estão vendo aqui. E como eu conheço essas doenças e acabo... muita gente sabe que eu conheço essas doenças, muitas vezes os médicos acabam me mandando esses doentes. Então só esse ano, de janeiro para cá, eu tive umas 3 ou 4 casos novos de doenças raras.
Então a história, a parte bonita da história, para terminar não com a parte feia, mas com a parte bonita, é que sim, se você faz um esforço, se você foca nessa direção, você consegue achar esses pacientes, você consegue achar eles cedo e consegue tratar eles de maneira adequada antes que eles tenham os problemas, e com isso eles têm uma qualidade de vida normal e uma sobrevida normal também. Então agora eu fico à disposição de vocês para tirar suas dúvidas. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Fique à vontade. Se a gente tiver alguma... Eu tenho um e-mail do senhor, vou mandar a pergunta por e-mail para o senhor. Tá? Muito obrigado. Então a gente pode deixar aqui. Vamos dar continuidade. Só para ter uma ideia, a área que o doutor falou é a área de doenças inflamatórias, né? Além de tudo que ele falou, ainda a gente tem lá síndrome autoinflamatória familiar, síndrome de Muller-Wells, doença inflamatória multissistêmica de início neonatal e um monte de outras doenças dentro só dessas áreas inflamatórias. Então aqueles enfermeiros que forem estudar, que quiserem estudar dentro das doenças áreas as inflamatórias, vai ter bastante coisa para procurar, estudar, e a gente indica que façam suas teses de mestrado, doutorado e de trabalhos de conclusão de curso com as nossas doenças raras, para não ficar sempre falando de AIDS, pressão alta e diabetes, né? Embora eu tenha diabetes. E fazer aqui um aviso, nós vamos ter em agosto, nós também organizamos um encontro de blogueiros da saúde, né? É um encontro de profissionais de saúde, sem dúvida, mas também daqueles que são blogueiros, que estão em casa lá, ou são pacientes, ou são como eu, blogueiros que trabalham nessa área, ou como a Priscila, que está aqui. Cadê a Priscila? Está ali atrás, se despedindo do médico. Ela também tem um blog só de artrite reumatoide, que ela é paciente de artrite reumatoide, e ela hoje engloba praticamente toda a parte de artrite reumatoide da língua portuguesa, não só do Brasil, e é convidada para participar fora do Brasil, tendo um blog, né? A gente me pediram de novo o e-mail da enfermeira, é zenildamartins@hotmail.com, zenildamartins@hotmail.com. O aviso do dia 15 de março sobre as doenças que a gente vai falar do teste do pezinho, né, com o pessoal aqui da triagem neonatal, e a gente vai dar continuidade com o nosso último seminário. Último, mas não menos